Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e finalmente estreou O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, a nova série inspirada no Legendário de Tolkien. Então vamos fazer uma análise do primeiro episódio, beleza? Quero deixar avisado que sim, vou cobrir a temporada inteira com análise de todos os capítulos. Eu sei que saíram 2 episódios de uma vez, vou fazer esse vídeo aqui focado no primeiro e ao longo da semana eu posto o vídeo do segundo, pra gente conseguir comentar tudo com calma. Tranquilo? Então vamos lá. Para começar o papo, eu acho interessante deixar claro o que eu acredito que é proveitoso de se esperar de uma adaptação, que é uma versão diferente de uma história original. Assistir a essa série esperando uma versão audiovisual de todas as linhas dos livros é um caminho certo para sua frustração. Assim como também não vale a pena ver os filmes do Peter Jackson com essa mentalidade. Ele fez o Faramir torturar o Gollum, trocou o Glorfindel pela Arwen e trocou a forma do vilão principal da história para um olho gigante, entre várias outras coisas. Então é fato que os filmes não oferecem a mesma história que os livros. E mesmo assim, eles são incríveis. É claro que eu vou comparar a série com os livros, até porque isso é grande parte da diversão, tanto para falar do que é bom, quanto para falar sobre o que não é tão legal assim, mas sempre lembrando que é uma adaptação diferente. E o mais importante é que essa série vem sendo alvo de uma onda extremista contra seus personagens, seus atores, e é óbvio que a minha posição é totalmente contrária a isso tudo. Esses personagens vão ser normalmente avaliados aqui, de acordo com a minha experiência com a série, seja em momentos de qualidade ou momentos de crítica, e eu acredito que a gente pode bater um papo interessante para quem quiser vir junto. Beleza? Então vamos lá. Um dos pontos que se destacam logo de cara na entrada da série é a escala da produção dela, que eleva mais uma vez o nível do que uma série de TV pode ser. A gente tem cenários magnânimos, figurinos que entregam o realismo coerente com esse mundo e principalmente uma cinematografia muito rica na sua expressão e no seu visual. A montagem de abertura com os eventos da Primeira Era tem uma proporção gigantesca que consegue transmitir todo o impacto do que é uma batalha que envolve os seres divinos que participam da formação do mundo. Existe um verdadeiro senso de grandeza que expande a escala de poder que está em jogo nessa história. E essa chegada com o pé na porta já desperta minha ansiedade para ver o que ainda vai ser apresentado daqui para frente. Um outro detalhe desse prólogo é que ele não recriou todos os eventos da Primeira Era, até porque a série não é focada nisso e nem tem os direitos para todas as histórias do Legendário. A gente não teve as Silmarils, o Fëanor também não teve participação, mas para a história que eles querem contar sobre essa fase da Segunda Era, os elementos que eram essenciais parecem ter sido bem apresentados. Vamos ver com o desenrolar da história como que tudo ainda vai se encaixar. Uma outra parte muito importante é que essa construção visual também recria alguns pontos muito expressivos das descrições do Tolkien. Por exemplo, no final do Retorno do Rei, quando Frodo está navegando para as Terras Abençoadas, é dito que ele ouviu o som de um canto chegando pela água e que a cortina cinzenta de chuva se transformou num cristal prateado e se afastou. E a partida dos elfos na série invoca os pontos bem precisos dessa situação, com o canto realmente vindo pelos mares e a formação da parede de chuva que se transforma numa passagem prateada de luz. Então esse orçamento gigantesco da série está sendo bem aproveitado nessa questão da produção, que está alcançando um nível realmente bem alto, e a reinvenção das cenas emblemáticas que eu já imaginei dos livros está sendo realmente bem emocionante de se acompanhar. E galera, se liga só que quem tá trazendo esse vídeo aqui pro canal é a Manual, que é uma empresa britânica especializada em saúde masculina. Então, quero bater um papo com vocês sobre uma questão que é muito presente na vida masculina, que é a queda de cabelo, já que ela atinge cerca de 50% dos homens. Mas acontece que a Manual pode te ajudar a descomplicar esse tratamento para calvície, porque ela te oferece um tratamento cientificamente comprovado, prescrito por uma equipe médica e que pode ser feito direto da sua casa. Olha só como que o processo é super simples. Lá no site da Manual, você responde algumas perguntas sobre o seu histórico de saúde. Aí um dos médicos especialistas avalia suas respostas e indica o melhor tratamento personalizado para o seu caso. Até que o seu pedido é entregue no seu endereço, com frete grátis e numa embalagem super discreta. E a melhor parte é que você pode ter a confiança
de ter suporte clínico disponível durante todo o tratamento. O que é legal de lembrar também é que esses tratamentos não são só para casos mais avançados de calvície, porque eles também podem ser feitos em casos iniciais de queda de cabelo. E outra parte bem importante é que, como a manual prescreve um tratamento médico, ele deve ser feito de forma contínua. Mas seguindo sua prescrição, normalmente os resultados já ficam mais evidentes a partir do 4º mês de uso correto dos produtos. E a gente tem exemplos de clientes reais da manual que mostram na prática como essa melhora pode ser vista como antes e depois do tratamento. E para você começar um novo tratamento, a boa notícia é que eu tenho um cupom de 40% de desconto no primeiro pedido do site da manual. Mas é por tempo limitado, hein? Então corre lá no site e aproveita. Como a Galadriel é a protagonista que conduz a parte principal da história, eu acho interessante dedicar uma boa parte do vídeo para a gente analisar a formação dela. Para começar, é importante deixar claro que essa fase da vida da Galadriel é complicada de ser adaptada, porque ela foi refeita várias vezes pelo próprio Tolkien e nunca foi finalizada. E além disso, a coisa fica ainda mais complicada porque não existem tantos textos assim detalhando todos os acontecimentos precisos da Segunda Era. Então a série tem um material complexo de ser adaptado, mas pelo que foi mostrado até agora, vários pontos-chave dessa trama são baseados em pontos bem marcantes do Legendário. Vamos analisar o que foi apresentado da Galadriel e ir encontrando as referências por trás dessa construção. A série está desenvolvendo a Galadriel dentro de um arco de jornada heróica, onde ela conduz a história com um senso de dever numa busca por justiça. Ela tinha uma vida pacífica em Aman, depois enfrentou o mal da guerra e agora está perseguindo o mal que se espalhou pelo mundo. E todo esse arco começa com a relação da Galadriel com Finrod, que é o que impulsiona o senso de dever dela desde a introdução da série. A primeira frase da abertura, que diz que nada é mal no início, é uma citação direta dos livros do Senhor dos Anéis, que reflete um dos temas principais do Legendário, que é a escolha entre o bem e o mal. E toda a sequência que parte desse ponto continua focando nesse mesmo tema, dessa vez com a Galadriel se aconselhando com o Finrod sobre essa ideia. Até que no avanço do episódio, os dilemas da Galadriel continuam sendo focados nessa escolha dela, em fazer o que ela acredita que é o certo, que é justamente aquela escolha que ela vem buscando desde a infância. Tanto que no início da história, ela recebe a sua lição conversando sobre o movimento de um pequeno barco de papel. E no futuro, ela se vê frente a essa escolha mais uma vez, enquanto navega em outro barco partindo para Valinor. Então existe um eco entre os momentos e tudo começa com o conselho do Finrod. Do you know why a ship floats and a stone cannot? A gente sente a importância dessa relação familiar da Galadriel, e ela é um bom começo para essa trama, porque ela é uma parte importante do Legendário. Aqui no Contos Inacabados é dito sobre a Galadriel que o seu irmão Finrod era o mais próximo ao seu coração de toda a família. Então gostei bastante de ver essa relação entre os dois sendo trazida como a base da motivação forte da Galadriel. Porque essa dinâmica tem uma base canônica que se encaixou muito bem nessa nova história. His task is now mine. Depois disso, o Finrod é morto pelo Sauron e a Galadriel assume a busca por justiça que era do seu irmão, com ela caçando Sauron pelo mundo. E a série indica como a Galadriel segue um ideal muito ambicioso nessa busca, com ela perseguindo seus objetivos de uma maneira mais intensa e até mais vigorosa do que os outros elfos ao redor dela. Vamos buscar algumas referências sobre isso, porque elas são bem interessantes. Nos livros, depois que a Galadriel já tinha partido para a Terra-média, o Tolkien descreve que ela decide continuar por lá para se manter na luta contra o Sauron, quando é dito que ela escolhe considerar seu dever permanecer na Terra-média enquanto o Sauron ainda não estivesse subjugado. Esse trecho se passa num período diferente da série, algum tempo no futuro da história, mas essa motivação da Galadriel de ter uma responsabilidade em relação à derrota do Sauron cria uma base coerente para a motivação dela na série. Porque nesses dois casos, ela decide ficar na Terra-média pelo dever de se opor ao Sauron. This mark's very existence proves Sauron escaped. He's still out there. The question now is where.
Um outro ponto marcante que a gente comentou da Galadriel é essa intensidade da personalidade dela. E também existem referências bem interessantes para isso. Porque nos livros ela chega a ser descrita como orgulhosa, forte e voluntariosa, que basicamente é uma palavra mais educada para você falar teimosa. Então essa formação da personalidade da nova Galadriel tem inspirações que se aproximam de pontos bem importantes do Legendário. Agora eu deixei uma última comparação para ser feita sobre a Galadriel, que é a respeito dessa posição de guerreira que ela assume nos trechos de ação do episódio. Vamos ver o que já foi escrito sobre isso, começando com esse exemplo aqui de Contos Inacabados, onde é dito que a Galadriel era brilhante na mente e veloz na ação, o que mostra como ela tinha características tanto intelectuais como também de ação física, como ele mesmo diz. E esses traços dela podem ser vistos em eventos na prática do Legendário, como quando é dito que ela conseguiu ter lutado ferozmente contra Fëanor, que era um dos caras mais poderosos do mundo. E a forma como ele usa o termo ferozmente enfatiza bem a natureza física do combate da Galadriel. A gente não está falando de um combate gracioso. Ele é feroz, como está escrito. Eu vou indicar aqui 2 vídeos muito bons sobre esse assunto, dos meus amigos lá do Tolkien Talk, onde eles falam sobre outros trechos que abordam esse assunto, e também entrevistam o editor do Natureza da Terra-média, onde ele confirma esse papel de guerreira da Galadriel. Vou deixar aqui nos cards e na descrição, beleza? Então, resumindo, o papel de guerreira da Galadriel é apresentado nessas referências, que é o que inspira as cenas de combate da personagem na série. A cena da luta dela contra o Troll tem uma exibição da força exuberante da Galadriel, que representa muito bem porque o Tolkien definia ela como uma personagem de disposição amazona. Mas é justamente por eu ter gostado da coreografia de combate dela que essa luta poderia ter sido até prolongada, para explorar mais o cenário da caverna, ou também ter um confronto que envolvesse mais os outros elfos da companhia. A luta tem mais ou menos 1 minuto e 20, pelo que eu contei, e como o episódio tem muitas exposições de diálogos na sequência dele, eu acredito que uma extensão dos momentos de ação desse tipo poderiam ter balanceado melhor o ritmo do episódio. Também quero comentar como a atuação da Morfydd sustenta bem a personalidade da Galadriel, principalmente com um olhar bem penetrante dela, que é tão expressivo para as camadas dessa personagem. You have not seen what I have seen. Vamos falar sobre outros elfos agora, começando com o Gil-galad, porque ele tem alguns pontos que eu não gostei tanto assim. Um dos aspectos mais importantes da história original da Galadriel é o retorno dela para Valinor, que ela só aceita depois que ela rejeita o Anel do Sauron. E quem permite que ela volte de fato são os Valar, que são os seres primordiais que formaram o mundo. Só que na série é o Gil-galad que oferece pessoalmente essa chance do retorno para Galadriel, meio que liberando ela do serviço para voltar para Valinor. E eu não gosto tanto dessa adaptação, porque ela diminui muito a escala dessa permissão da Galadriel e da aceitação própria da partida dela. E outro ponto que também não funcionou muito bem para mim foi a interpretação do Benjamin Walker, porque ele parece ter um tom de expressão muito diferente dos outros elfos ao redor dele. Acabou tirando um pouco da naturalidade do personagem em relação aos outros elfos. E como o episódio tem muitos diálogos expositivos, essa questão acabou sendo bem recorrente. You believe it does exist. Set your mind at peace about it. Por outro lado, o Elrond foi um personagem que eu gostei até mais do que eu esperava, tanto na interpretação do Robert Aramayo, quanto na caracterização dele. Os diálogos dele com a Galadriel foram alguns dos momentos mais expressivos desse primeiro episódio, com eles confrontando um ao outro, com suas visões diferentes. Só que por mais que os dois tenham posições opostas, eles acabam enfrentando o mesmo dilema, que é não ter certeza sobre o que é o certo a se fazer. No final do episódio, o Elrond diz para o Gil-galad que ele tem dúvidas sobre o mal que pode se espalhar no mundo, porque é difícil saber o que ele deve fazer. E essa cena recria o dilema da Galadriel do início da série, quando ela diz para o Finrod que também tem essa mesma dúvida. It's hard to see what is right. It's hard to say which way is up and which way is down. Eles são 2 personagens que consultam seus mentores
para entenderem qual é o papel certo que eles devem seguir. E esse paralelo volta para o tempo presente, porque enquanto Elrond está revelando suas dúvidas para o Gil-galad, a Galadriel está prestes a abandonar a sua ida para Valinor, porque ela também está cheia de questionamentos sobre o seu destino. E essa foi uma maneira que eu achei bem interessante de colocar dois personagens que parecem estar opostos, mas que na verdade estão compartilhando uma mesma jornada. Um outro elfo apresentado nesse primeiro episódio é o Arondir, que é o elfo silvestre interpretado pelo Ismael Cordova. Eu achei bem interessante a forma como ele encontra um mesmo conflito da Galadriel, mas de uma forma diferente, com eles dois percebendo a chegada de uma nova ameaça e indo contra os elfos da sua própria ordem. Não sei se a série vai criar um futuro encontro entre eles dois, por causa dessa trilha do mal que eles estão seguindo, mas já tem pontas bem interessantes que podem provocar essa união de alguma forma. Outro personagem desse núcleo é o Theo, que é um moleque muito intrigante que vem tendo um contato curioso com alguns artefatos malignos. Repara que assim que ele pega a espada com a marca do Sauron, aquele colega dele fica vidrado na lâmina e dá logo um bote para tentar pegar ela. E o Theo tem um reflexo de tirar a espada dele na hora, mantendo ela em posse dele mesmo. Então a gente pode ver como os dois garotos têm um pequeno conflito, muito breve, sobre um instinto de posse, de cobiça pela espada. E essa dinâmica expressa um efeito bem parecido com o provocado pelo Anel do Sauron, pelo jeito como ele também despertava a cobiça das pessoas sobre a sua posse. Então esse núcleo já vem trabalhando esse tema da cobiça, da posse, da ganância. Então fico curioso para ver como que ele vai ser afetado por essa espada. Seguindo em frente, vamos falar sobre os Pés Peludos. O que foi bem caracterizado sobre eles é que, apesar deles serem um povo nômade, eles não são ignorantes, e muito pelo contrário, porque eles dedicam mais atenção, até mesmo do que os próprios elfos, para esse perigo da chegada de uma ameaça. Enquanto Gil-galad desconsidera a possibilidade do mal crescente e declara o fim da guerra, o líder dos Pés Peludos consegue ver no comportamento dos homens e das estrelas que alguma coisa de estranho pode estar se formando, antes mesmo da chegada daquele meteoro. The skies are strange. Então, enquanto os elfos parecem ter uma arrogância quase indiferente, os Pés Peludos têm a consciência e até a humildade de dedicar uma atenção para os sinais do mundo. Essa caracterização é muito precisa porque ela reflete uma ideia muito importante para o Legendário, que é o valor dessas pequenas culturas que vivem em harmonia com a natureza. Eles são simples, mas eles não são inferiores aos grandes, que é uma das ideias mais importantes que são refletidas na cultura dos hobbits originais. E na reta final, a gente teve o grande mistério desse primeiro episódio, o cliffhanger dele, que foi a chegada do estranho no tal meteoro. Então, se esse cara veio num meteoro e aguentou essa pancada, é porque ele é um ser de natureza muito elevada. Então pode ser que ele seja um Maia, que são os espíritos da ordem do Gandalf e do Sauron. E eu enxergo duas indicações principais para esse caso. Como esse cara parece ter sido enviado por alguma força, nessa forma de homem, pode ser que ele seja um mago, já que no Legendário eles também foram enviados em forma humana para a Terra-média. E o que também reforça essa teoria é um texto do Tolkien que descreve a chegada de 2 magos na Terra-média durante a Segunda Era, nessa época da série, onde ele diz o seguinte: os outros 2 magos vieram muito mais cedo, provavelmente ao mesmo tempo que Glorfindel, quando as coisas se tornaram muito perigosas na Segunda Era. Então é dito que eles vieram num momento de perigo da Segunda Era, que parece ser o que está acontecendo justamente nessa cena da chegada do meteoro, quando a folha de Lindon cai e mostra que o mal está crescendo. Então essas descrições podem se encaixar em alguns pontos, por isso que eu considero essa teoria como válida. Eu sei que esse texto não foi finalizado, mas ele foi escrito, é parte do Legendário, e por isso ele pode ser uma pista bem importante. Mas a gente tem uma outra opção que pode fazer com que esse cara seja uma figura maligna. Quem sabe até o próprio Sauron. Pode ser que a folha de Lindon tenha caído justamente por causa da essência dessa figura, caso ela seja de fato maligna, como uma relação de causa e consequência. A narrativa da série vem destacando esse ponto como o grande mistério do início da temporada,
como um gancho para fisgar a nossa curiosidade, e que eu gostei bastante, para falar a verdade. Então é fato que eles estão jogando várias pistas com a intenção realmente de provocar nossas suspeitas. E por isso pode ser que a série esteja querendo enganar nossas percepções de propósito para causar uma surpresa aí pela frente. Mas vamos ver. Acredito que no terceiro episódio a gente já vai estar bem mais perto de descobrir isso aí. Então vamos lá, impressões finais sobre o episódio. Ele teve um nível de exposição bem alto, que deixou o tom dele bem cadenciado durante grande parte da história. Mas esse tom mais compassado do desenrolar do capítulo foi aproveitado com sucesso com a apresentação bem definida dos vários núcleos de personagens da série. A Galadriel e o Arondir são apresentados e logo partem nas suas aventuras, o que já despertou o meu interesse pelo que eles vão viver daqui pra frente. E os Pés Peludos criaram um contraste muito interessante entre a simplicidade deles e o poder misterioso de um possível ser divino, o que também me deixou bem ansioso pelas surpresas que podem partir daí. Então é isso, galera. Essas foram minhas impressões sobre o primeiro episódio de Os Anéis de Poder. Como eu falei, vou cobrir a temporada inteira aqui no canal, então se inscreve aí caso você queira acompanhar. Ao longo da semana vou colocar o vídeo sobre o episódio 2. E é isso, digam aí nos comentários o que vocês acharam do início dessa nova jornada. Se você gostou, puder deixar um like, um gostei, eu agradeço muito. Se quiser me seguir no Instagram, o link tá aqui embaixo também. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Então eu fico por aqui, valeu e um abraço.